Nós temos um cenário em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, a partir do verso 14. Em Atos 22, nós temos um cenário que vai falar de Paulo já preso em Jerusalém. Até ele chegar ali, houve muitas palavras dizendo para que ele não fosse para Jerusalém. Não era o projeto de Deus, porque ele seria preso. As filhas de um certo homem profetizou para ele. Um homem no meio do caminho também profetizou para ele, prendeu-se com o cinto de Paulo e disse: olha, assim farão a Jerusalém o dono desse cinto. E os irmãos pediam para Saulo não ir a Jerusalém, mas ele foi a Jerusalém, porque o homem tem o livre-arbítrio. Mesmo Deus não querendo que ele fosse, ele foi, fez uso do seu livre-arbítrio. Então, Atos capítulo 22, a partir do verso 14, é a declaração de Paulo, já quando Ananias foi ter com ele. Então diz assim: em seguida ele me revelou: o Deus dos nossos antepassados te escolheu para conheceres sua vontade, veres o justo e ouvires a palavra da sua boca, pois serás sua testemunha perante todas as pessoas dos sinais que tens visto e ouvido. E agora, o que mais esperas? Levanta-te, sê batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Quando retornei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me ordenava: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porquanto não receberão o teu testemunho acerca da minha pessoa. Ao que eu indaguei: mas, Senhor, todos eles sabem que eu fui o responsável pela detenção e encarceramento dos que criam em ti, e os açoitava de sinagoga em sinagoga. E mais, quando foi derramado sangue de Estevão, tua testemunha, eu lá estava pessoalmente observando tudo, dando minha própria aprovação e tomando conta das capas dos que o matavam. Contudo, o Senhor me ordenou: vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Então, baseado nisso aqui, irmão, nesse texto base que nós temos, nós queremos declarar: Deus tem planos. E como diz a Escritura, bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nenhum dos planos do Senhor Deus podem ser impedidos. Nenhum. Exceto aquele que Ele tem na minha vida e que depende de mim para o cumprimento desse plano. Quando Deus me faz uma promessa, essa promessa ela é uma aliança. Então Ele faz uma promessa a mim, tipo Abraão: Abraão, anda na minha presença, ser perfeito. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A tua descendência será como as estrelas do céu, como a areia da praia. Enfim, quando Deus faz uma promessa, ninguém pode impedir. Ele disse: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas cumprirá o que me apraz. Quando Deus dá uma palavra, Ele espera dessa palavra a obediência. O que Deus quer ver quando Ele dá uma palavra é a obediência. Mas a palavra não volta para Ele vazia se existir uma desobediência. O plano dele não se frustra, a palavra dele não é dada, não vai voltar vazia.
Porque quando a ira dele se acende contra, como diz a Escritura, contra os filhos da desobediência, ele também cumpre um projeto, ele também exerce a sua ira, o seu juízo, ele faz justiça. Então, a palavra nunca volta vazia, mesmo quando ela não encontra a obediência. Na desobediência que é dada à palavra de Deus, ali também haverá o cumprimento de um projeto de Deus, mesmo ali. Agora, tudo aquilo que ele determinou a nível de universo vai se cumprir. Ele chama um, se não pode fazer com esse um, ele abate esse um e vai levantar outro. Nem que ele mude os tempos e as estações, mas ele vai cumprir aquilo que ele determinou que seja cumprido. Isto é algo tremendo, perfeito, algo que nós não temos condições de esquadrinhar. Então veja, dentro desse cenário, nós tivemos um rei chamado Saul. Quem chamou Saul ao poder? Deus. Alguém tem dúvida? Não. Os planos de Deus se cumpriram na vida de Saul? Se cumpriram enquanto Saul permaneceu na obediência. Daqui a pouco Saul já se sentiu tanto que ele quis até oferecer sacrifício, porque Samuel demorou. Então, primeiro detalhe ali, que leva uma pessoa a perder a promessa de Deus, a ter o plano de Deus na sua vida para o bem, frustrado. Quando Deus nos chama, quando Deus me chama para o seu projeto, Ele tem na minha vida um projeto de bem e de mal. Deus não tem na minha vida só o projeto de salvação. Ele tem na minha vida também o projeto de condenação. Quando Deus botou os olhos em mim, Ele diz assim: vou te salvar e vou te condenar. Vai depender de quê? De como eu vou me comportar mediante a palavra. Quem determina a minha salvação? Eu. Quem determina a minha condenação? Eu. Quem criou a salvação? Deus. Quem criou a condenação? Deus. Eis que diante de vós eu proponho dois caminhos, o bem e o mal, a vida e a morte. Escolhei, pois, a vida e vivei, mas o caminho de morte está diante de mim também. Amém? Todo dia. Você não começa a trilhar um caminho do bem e não tem mais caminho de mal na sua vida. Não, todo dia você tem que escolher o caminho do bem. Todo dia. A cada passo que você dá, existe nele uma bifurcação para você, se quiser sair do caminho do bem, trilhar o caminho do mal. Amém? Isso não precisa de estudo, isso é lógico. Então, um erro que Saul comete logo de cara, apesar de ser um homem chamado, imagino que Deus não faria com este homem, sendo o primeiro rei de Israel, o que Deus não ia mostrar para aquela nação. Mas ele vai oferecer sacrifício, e ali o que fica claro? Que Saul não reconhece o limite do seu chamado ministerial. Ele pensa que ele pode fazer o que ele bem quer. O homem é o rei de Israel, é o rei de uma nação. Então, ele acredita que ele pode fazer o que ele bem quer. Esse é um detalhe para quem tem chamado ministerial. Você não é absoluto. Ou você é absoluto desde que entenda que Deus está acima de você. Ou seja, não são homens que dão limites para quem Deus chama, para quem Deus coloca. É o próprio Deus. Porque a seara é do Senhor. Então Ele é que diz: você trabalha aqui e vai até aqui só. Você aqui até aqui. Você, para não ter confusão. Deus, olha aqui como Deus é tão tremendo. A nação de Israel foi dividida em 12 tribos, não foi isso? Quando eles entraram na terra prometida, Deus poderia ter dito assim: olha, daqui até lá é tudo de vocês, estou dando para vocês. E na verdade que ele fez isso. Desde esse, esqueci agora os limites que são mencionados na Escritura, desde aqui até o mar Mediterrâneo,
é tudo de vocês. Acabou a história? Não. Isso é tremendo em Deus. Ele diz, a tribo de Benjamim vai ocupar daqui a aqui. A tribo de Levi vai ficar com esses ofícios. Eu não sei quem vai ocupar daqui para lá. A tribo de Manassés daqui. Ele deu uma terra imensa e repartiu essa terra para que cada tribo fosse ocupar. Isso é um Deus tremendo. Não tem rolo, não tem confusão. Por quê? Porque cada um, por mais glorioso que seja o seu chamado, tem os seus limites. Então, quem reconhece seus limites, não entra nunca em atrito com o seu irmão, nem desrespeito, nem confusão, não tem briga por direito. Agora, quando começa intrigas, é porque alguém não está respeitando o seu limite. Isso é um Deus de ordem tão tremendo que sou apaixonado pela administração de Deus. Eu vejo a administração de Deus na música, na palavra, nas orações, é tremendo, tremendo. Nas profecias, é uma administração perfeita de uma coisa que seria um caos sem a administração de Deus. E no entanto, então veja, quando Deus nos dá alguma coisa, Deus me deu um ministério, o que eu preciso entender do ministério? O limite dele. Primeira coisa que eu tenho que entender do meu ministério é o limite dele, porque se eu sair dos meus limites, Deus não vai comigo. Ele vai chegar para mim e dizer, Elias, que fazes aqui? Perseguiram teus profetas, mas quem te mandou para cá? Volta para onde? O que Deus falou para Elias? Volta para onde? Volta para o teu caminho. Eu pensei que vocês soubessem. Vocês precisam conhecer Elias. Deve estar comendo pastel e tomando caldo de cana ali na esquina. Então Deus diz para Elias, volta para o teu caminho. Significa que Elias saiu do caminho dele. Aí está lá num monte de desespero, Senhor, clamando. É assim que acontece. Quando as pessoas estão clamando em desespero, é porque elas saíram do caminho delas. Porque no caminho que Deus traça para você, diz a Escritura, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Desespero é para quem não está na vontade de Deus. Pode ser fornalha, cova de leão, de tigre, pode ser o que for. Se é a vontade de Deus, ali você vai ter paz. Agora, se não, você não está na vontade de Deus, aí você tem desespero, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bom ânimo? O que é a aflição diante de alguém que está com bom ânimo? A aflição não é nada. Vai encontrar força ainda para dizer, crucifica-me de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Vai encontrar força para dizer, eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Isso é aflição? Com uma visão dessa, alguém está aflito? Uma declaração dessa de Pedro, alguém está angustiado? Não, não está. Eu não consigo ver dessa maneira. Então, Saul tem um chamado. Agora, imagina você, Deus chamou Saul, mas foi para ver, para ele contemplar o próprio filho morrer pela espada de povos pagãos diante de si? Foi aquela cena? Aquilo foi projeto? Não, na vida de Saul aquilo não era o projeto. Depois Saul acaba se jogando em cima da própria espada com medo dos inimigos. Foi esse o projeto de Deus? Quando Deus o chamou? Não. Saul ficou com um espírito de loucura e, dizem, um espírito mau da parte do Senhor ia sobre ele, e ele ficava louco, desesperado, fora de si, e ele ficou a tal ponto que ele foi consultar o diabo numa feiticeira. Foi esse o projeto de Deus? Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Ora, Deus tinha um plano na vida de Saul que não era esse, das coisas que ele passou. Porém,
quando o plano é na minha vida, ninguém pode impedi-lo, a não ser eu mesmo. Se Deus diz assim, eu tenho esse projeto na tua vida, trilha essa vereda aqui, olha, a vereda do justo é como a luz da aurora, trilha esse caminho aqui. Se eu trilhar o caminho que Deus me mandou trilhar, meu irmão, coitado de quem se meter no meu caminho. Coitado, pode ser o Exército, a Marinha Aeronáutica, as Forças Armadas, não tem uma Força Nacional, as especiais, pode ser a maçonaria. Se Deus disser, trilha esse caminho aqui que eu vou contigo, quem entrar no meu caminho vai ser massacrado. Porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados, mas se eu não trilhar o caminho como Ele mandou, da maneira que Ele determinou, aí ninguém vai me massacrar. Ele, o próprio Deus, me massacra, porque é Ele quem abate os soberbos, os arrogantes, os rebeldes, né? Diz a Escritura, Paulo declara que a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. Então, quem está em desobediência é filho da desobediência. E com a desobediência, Deus só tem uma coisa: castigo e morte. Então, os planos de Deus não podem ser frustrados, mas quando o assunto é na minha vida, eu tenho que tomar cuidado, senão eu acabo destruindo esse plano na minha vida. Vamos lembrar ainda de Davi. Davi recebeu uma unção para ser rei. Ou seja, qual é o projeto de Deus? Davi, tu serás rei. Anda na minha presença. Davi andou na presença de Deus. Depois foi encarar um deserto, fugindo de Saul. Mas no final da história ele sentou-se num trono, conforme a unção que Samuel disse, tu serás o ungido do Senhor. Assim, não sei quantos anos depois, sei lá se foi 17 anos, eu não sei quanto tempo foi, Davi vai subir, senta-se ao trono conforme a palavra que Deus deu a ele. Nenhum plano pode ser frustrado. E olha, como que Davi fugiu? Davi fugiu de um exército. O exército de Saul perseguiu Davi de cidade em cidade. E não só o exército de Saul, tinha muita gente em Israel que odiava Davi. E muita gente denunciava, Davi está em tal lugar. Mas vinha o Espírito de Deus e dizia, que nem falou com José e Maria, né? Lembra? Quando José e Maria carregavam Jesus, o anjo vinha e dizia assim, vai para tal lugar. Agora vem para tal lugar. E quando os inimigos chegavam, ninguém nunca achava o menino Jesus. A mesma coisa acontecia com Davi. Quando os inimigos iam lá, Davi já tinha vazado, já tinha sumido. Mas você não disse que ele estava aqui? Mas ele estava aqui, rei. Só que ele sumiu, não sei. Para onde que ele foi? Ele tem cavalo? Não, não tem cavalo. Ele tem exército? Não tem exército. Sumiu para onde? Talvez Davi tenha desfrutado de coisas que a Bíblia não fale. Um arrebatamento de corpo igual Filipe. Porque como que Davi ia conseguir fugir de um exército e de pessoas denunciando ele o tempo todo? Como que Davi ia conseguir fugir? Mas ele fugiu, porque ele estava abrigado debaixo das asas do Altíssimo. Ali ele estava oculto, ninguém podia afrontá-lo, ninguém podia derrotá-lo, quando Deus tem um projeto. Agora, esse mesmo Davi, depois de assumir o trono, ele não reconheceu, igualmente a Saul, ele não reconheceu os limites do seu domínio, os limites da sua ação, daquilo que Deus havia colocado na vida dele. Este é o grande perigo, né? Se alguém disser assim, poxa, eu caí, eu levei um tombo, eu sofri uma queda, você vai entender que essa pessoa estava o quê? No alto. No mínimo, se alguém disser assim, não, eu tropecei, se tropeçou é porque estava o quê? De pé. Então, meu irmão, o perigo de cair é quando está de pé, é quando está no alto, é quando está elevado. Ninguém cai quando já está caído. Eu caí porque eu estava caído. Eu nunca ouvi isso.
Nunca ouvi ninguém dizer assim, eu caí porque eu estava caído. Eu sofri uma queda porque eu estava já no chão. Eu nunca ouvi isso. Transportando para o espiritual, tem essa realidade. Davi está lá, muito bem, mas daqui a pouco Davi não sabe reconhecer os limites do seu ministério. Muita gente já desafiou os limites do meu ministério, né? E numa visão muito boa para quem não conhece a verdade dessa dispensação. As pessoas, mas você vive falando mal das igrejas? Aí eu digo assim, não, nunca falei mal de nenhuma igreja. Como não? Você falou da Universal. Eu falei, tá, então você considera isso igreja? Eu não considero isso igreja. Se fosse igreja, eu não falaria mal dela. E por aí vai, e tantas outras coisas, né? Mas eu peguei uma mensagem sua, você falando da Assembleia. Você não pode generalizar. Eu falei, meu irmão, eu prego. Em quem a carapuça couber, que vista. Se não tem nada a ver, simplesmente sai do caminho, porque eu vou marchar e quem ficar na frente eu vou pisar, eu vou massacrar. Eu só tenho ordem para ir para frente, não tenho ordem nem para parar, nem para ir para trás. Eu vou massacrar o que Deus me revelar e botar a palavra na minha língua, eu vou massacrar. Massacrar sem estender um dedo, só com a língua, só com palavras. Massacrar. Não pode generalizar, não sei o quê. Por que você não sobe os morros para evangelizar os traficantes? Porque se está fora do domínio ministerial que Deus me deu. Quem quiser ir lá, que vá. Eu jamais pisarei no morro para evangelizar traficante. Mas quer dizer, e se o traficante morrer e for para o inferno? É problema dele, não fui eu que criei o inferno, nem tenho poder de jogar ninguém lá. E isso me mantém de pé. Por quê? Porque eu não enfraqueço a ação ministerial que Deus me deu. Mas o teu vizinho que é espírita vai para o inferno. O que eu tenho com isso? Isso não é problema meu. Problema meu é se Deus me manda fazer algo e eu não faço. Aí eu tenho um problema sério. Mas se Deus não me mandou fazer, eu não tenho que fazer. A tua volta, a volta da tua igreja, as pessoas são crentes. Eu falei, não, tudo satanista, tudo católico e espírita. Você evangeliza na rua, longe de mim tal coisa, eu não sou maluco de ir contra o meu Senhor. Então, reconhecer o limite do seu ministério é uma glória. Tem pessoas que por aí têm ministério de cantar, já viu? A pessoa vai cantar. Aí abre-se as portas dentro de uma igreja, a pessoa vai cantar. Quando a pessoa chega lá para cantar, agora a irmã fulana vai cantar. Irmão, vou cantar, mas antes eu gostaria de deixar uma palavra. Ninguém te pediu para deixar palavra nenhuma. A cantora canta. Recolha-se ao seu limite. Igreja tem pastor, igreja tem profeta, igreja tem cantor, cada um no seu. Não tinha uma musiquinha do funk que dizia, né? Ado, cada um no seu quadrado. É que eu fui funkeiro, me amarrava. Então, irmão, tem coisa que toca tanto por aí que você não querendo ouvir, você é obrigado a ouvir. Mas, traduzindo aqui, pegando a deixa do funk, essa é a realidade, irmão. Cada um no seu espaço. Aí fica aquele negócio grotesco. Bom, irmão, vou cantar essa canção, mas primeiro eu quero aqui para a meditação dos irmãos. Aí lá, brá, brá, brá. Aí canta uma música, vai cantar outra. Antes de deixar essa música, eu quero abrir outra meditação. Caramba! Eu já dizia, pastor, poxa, irmão, chama mais essa gente para cantar dentro da igreja, não. Eles estragam o culto. Estraga o culto. Quando eu era membro da Igreja Batista, lá eles têm aquela mania, eu até acho válida, de botar uma pessoa à frente para reger. Quando a congregação está cantando, bota uma pessoa para reger, né? Canta junto, é bom. Na hora de bater palma, ajuda, porque se tem um grupo que bate palma e às vezes é horrível, somos nós, igreja, né? Até aprender, ninguém é obrigado a nascer sabendo. Então, eles botam uma pessoa à frente para coordenar as palmas, uma pessoa que sabe. Então tem tudo isso. Mas tinha na Igreja Batista uma irmã que, por sinal, cantava muito bem e tinha uma voz maravilhosa, mas não tinha o que se precisa nessa obra, caráter. Infelizmente,
entrou por caminhos horrendos. Mas essa irmã, na época, que estava lá à frente, ela fazia o seguinte: a congregação cantava, chamava corinho. Qualquer coisa fora do cantor cristão chamava corinho. Então, na hora de cantarmos os 3 corinhos, antes de cada corinho, antes de cada hino, de cada louvor, ela tinha um discurso. Aquilo me deixava revoltado, a ponto de eu chegar para o irmão dela, irmão de carne, irmão de sangue, e falar assim: poxa, não venho mais na igreja no período do louvor, não, para ficar irritado do jeito que eu fico, fervendo e irado, eu não venho mais participar do período do louvor, não. Mas por quê? Essa pessoa está pensando o quê? Ela foi chamada ali só para reger um corinho, não é para fazer discurso, não. A pregação eu venho para ouvir do pastor, não venho para ouvir da boca dela essas besteiras que ela fala. Porque tem gente que não sabe o seu limite. Se Deus abrir um espaço, vamos considerar assim, se Deus abrir um espaço para você fazer alguma coisa, meu irmão, faça o que Deus te mandou fazer. E toma muito cuidado, porque aquele que dá tem poder para tirar. Aquele que dá tem poder para tirar. Aí daqui a pouco não está cantando mais nada, não está sonhando mais nada, não está vendo mais nada, não está pregando mais nada, não está vivendo mais nada, porque não sabe os seus limites. Davi, tal qual Saul, o seu perseguidor, Davi também extrapolou seus limites. Viu lá a Betseba, né, a Gisele Bündchen dos tempos antigos, só posso imaginar isso, o cara é maluco, o cara é louco. Eu queria conhecer Betseba, não é possível, queria conhecer, o cara é louco, o cara é rei, e não é capaz de controlar o sentimento. Essa Betseba devia ser, caramba, não tem nem a que comparar essa mulher, para Davi jogar o ministério de rei num sentimento amoroso de uma mulher proibida, que era a esposa do capitão dele, e depois ainda manda matar o cara. Eu não sei o que dizer, misericórdia. Era esse o projeto de Deus? Davi depois passou por quê? Davi passou por um trator, passou em cima de Davi. Davi dali para frente, meu irmão, quando ele pensava em dar um sorriso, ele tinha um rio de lágrimas para chorar. Era o tempo todo problema, filha estuprada, filhos assassinados. A casa dele virou um pandemônio. E o profeta disse o quê? A espada não vai se apartar mais da tua casa. Até, já vimos, até depois da morte de Davi, tem filho dele morrendo, tem irmão matando irmão, depois da morte dele. Era esse o projeto de Deus? Não, mas esse é o perigo, quando nós não reconhecemos os nossos limites. Irmão, no limite que Deus traçou para mim, eu sou um leão que guarda território. Quem entrar eu mato. Mas se eu sair do meu limite, é o outro que é o forte. Quem entrar lá, ele mata. É assim que as coisas funcionam. Então eu preciso saber os limites que Deus me quer. Se dependesse de mim hoje, eu já teria ido na África. Já teria viajado em vários estados do Brasil, os irmãos por aí afora, ainda mais alguns anos atrás, pastor, a hora que o senhor quiser vir aqui no Nordeste, vai ficar na minha casa. Lá na Bahia, no Sul, pastor, a hora que vier, poxa, como eu queria, mas e o pavor que eu tenho de ultrapassar o limite que Deus deixou para mim? Porque quando Deus me mandou para cá, Ele foi muito bem claro, vai para a tua casa e funda a minha igreja. E por que agora eu vou pensar que eu sou dono do meu nariz? Dono do meu nariz é Deus. É assim que eu vou ser um grande vencedor toda a história da minha vida. Enquanto eu entender que eu sou um servo, eu não mando em nada, eu não faço nada, eu estou aqui para obedecer. Quando ele diz dá vida, eu dou a vida. Quando ele diz mata, mata. Quando ele diz chama, eu chamo. Expulsa, eu expulso. Mas é tudo ele. Eu apenas faço o que ele manda. Quando a gente faz o que ele manda, ele garante. Então, irmão, Davi não tinha que passar por tudo aquilo.
O plano de Deus era glorioso, mas vamos imaginar, Deus olhar, poxa, eu tinha esse plano. Caramba, fiquei frustrado agora. Investi em Saul, fiquei frustrado. Investi em Davi, fiquei frustrado. Investi em Moisés, fiquei frustrado. Falei, ordena a rocha, o camarada foi lá e me faz essa besteira. Deus ficou frustrado? Não. Por quê? Porque diante de nós ele propôs 2 caminhos. Então, ele tem um projeto para quando eu ando no caminho bom e tem um projeto para quando eu ando no caminho mau. Ele propôs 2 caminhos. Se eu andar no bom, o projeto do bem vai se cumprindo. Se eu pular para o mal, o projeto do mal vai se cumprindo. Nenhum dos seus planos ficam frustrados. Se eu estou de pé, o projeto dele está de pé. Se eu estou caído, o projeto dele continua de pé. Amém, irmão? É assim. Uma coisa que o Espírito de Deus está mandando entregar para vocês. Toma muito cuidado, você que tem alcançado dons e talentos no Senhor. Toma muito cuidado. Porque o perigo é esse. Quando se está em evidência, é que se é mais visto, mais cobrado, mais admirado, né? Mais admirado. Eu conheci uma irmã, o nome dela, aqui nessa esquina, subindo ali na primeira esquina aqui da rua, esqueço o nome dela, ela era daquela Assembleia ali de Deus, ali de cima, era uma profeta e tanto, uma jovem, uma menina jovem, Lúcia, o nome dela é Lúcia, mora ali ainda, quase ninguém a vê na rua, ela não põe a cara na rua, mas se alguém morador conhecer e quiser lá perguntar, o nome dela é Lúcia, pode perguntar, bem na esquininha, a rua dela, a casa dela é bem de esquininha, aqui nessa calçada mesmo, do lado esquerdo. E essa menina, profeta mesmo, profetizava dentro da igreja, falava coisas tremendas, lá na Assembleia. Sabe o que aconteceu? Começava toda hora gente bater na porta dela. Ah, irmão, eu vim aqui para a irmã orar comigo, para ver se Deus revela alguma coisa. Aí começou. Era 2, 3 pessoas por dia batendo na porta dela para ir orar, porque para ver se Deus revelava alguma coisa. E muitas vezes Deus revelava mesmo, mas e a vida da pessoa? Acaba. Você já pensou? Você com um marido para criar, uma casa para cuidar, marido para cuidar e uma casa para olhar, e toda hora alguém está batendo na tua porta, você não faz mais nada, não faz mais almoço, não faz mais janta, não cuida de mais nada. E a menina começou a cair em depressão. A vida dela, resultado, se afastou da igreja, se afastou de tudo, era uma grande profeta. Então você tem que vigiar, né? Tem que saber. Você acha que ainda mais hoje com a tecnologia do WhatsApp, que eu fico ali respondendo todo mundo? Fico não, irmão. Eu respondo na hora que eu vou pegar, e tem horários específicos que eu vou ali e pego, quando eu não tenho mais nada para fazer. Você diz, o pastor está online, então nesse momento ele está desocupado, porque são 1000 coisas que eu tenho para realizar, coisas prioritárias, né? Pastor, mas tem gente que quer falar com o pastor. Fala aqui na igreja. Fala aqui, né? Aliás, deixa me falar, tem gente que é corajoso pelo WhatsApp, mas aqui na igreja nem olha para minha cara. Eu não respondo. Não respondo. Passa ali na porta, não me dá nem boa noite. Que dirá a paz do Senhor. Aí chega no WhatsApp, por quê, pastor? Eu tive um sonho que eu vi, que eu sonhei. Tá, tchau, um abraço. Não me interessa. Se dentro da igreja não me conhece, como é que no WhatsApp vem me perguntar as coisas? Né? Então, irmão, tem 1000 detalhes. Você precisa saber como lidar com o seu ministério, com o talento que Deus colocou na sua mão. Se Deus te chamou para ser lanterneiro, não vai querer pegar na pistola para pintar. Se Ele te chamou para ser pintor, não vai querer edificar construções.
Não é assim que funciona no mundo? É assim que funciona também dentro do reino de Deus. Cada um no seu limite, traçado pelo próprio Deus. Aí aqui, nós vemos Saul pisou na bola, Davi pisou na bola, Moisés pisou na bola, mas pelo menos Josué foi intacto, né, irmão? Pisou na bola. Todo mundo pisa na bola. Deus está procurando alguém que não pise na bola. Eu acho que não, acho que Deus está tão acostumado que todo mundo pisa na bola, que Ele já está trabalhando com os que pisam na bola. Onde é que Josué pisou na bola? Na aliança com os gibeonitas. Não, mas nós somos de uma terra muito distante. Aí ele foi e fez aliança e jurou em nome do Senhor. Fez aliança com os gibeonitas que moravam logo na esquina. Mas porque eles disseram que eram de uma terra distante, que diferença faz se era de terra distante ou próximos? A questão é, Deus mandou fazer aliança? Não mandou. Se não mandou, não interessava de onde eles eram. Nós temos que andar assim, nos limites do que Deus manda. E às vezes, Josué deve ter olhado e disse assim, um povo de tão longe, eles levaram pão mofado, né, na sacola, para dizer, nós viemos de tão longe que nossos pães até mofaram. Eles fizeram isso, armaram para Josué, usaram de mentira para receber benefícios. Será que eles enganaram Deus também com aquele pão mofado? Não enganaram. Só enganaram Josué. Por que enganaram Josué? Porque Josué não estava dentro dos seus limites. Porque quando nós estamos dentro dos nossos limites, ninguém nos engana. O Senhor Deus honra os limites que Ele nos dá. E se Ele não honrasse, eu já teria caído aqui pelo meu bom coração com muitas pessoas aqui dentro, falsas, que para terem privilégio destruiriam o meu ministério, mas eu estou de pé, muito de pé, mais do que muita gente pensa. Estou tão de pé que hoje os anjos estão operando porque eu oro. Deus colocou anjos sujeitos às minhas orações, e eu tenho orado, Deus, me traz a memória o que o Senhor quer, aonde o Senhor quer matar, me traz a memória. Porque senão, Senhor, vai fugir da minha memória e eu vou ficar com uma sensação de missão incompleta. Então me traz à memória aqueles que o Senhor quer matar. É assim que tem sido. Eu tenho clamado a Deus. Agora, vamos falar de mais um personagem. Esse então é tremendo. Judas, da cidade de Iscariotes, ou alguma coisa assim. Judas sentava na mesa, comia com Jesus, esteve entre os 70, né? Jesus enviou 70 discípulos, depois ele falou, Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. E pelo que entendemos, Judas está no meio ali, Judas curou enfermos, Judas expulsou o demônio, Judas viu Jesus vir andando por cima das águas, Judas foi o cara que viu sinais, prodígios, maravilhas, recebeu a unção. Jesus esteve lá no monte orando aquela madrugada para descer e chamar os seus 12 apóstolos. Quando Jesus está lá no monte orando, Pai, quem eu vou chamar para ser os 12, a quem eu vou compartilhar todas as coisas? Deus falou, Deus, o Criador do universo, falou, Pedro, Tiago, João, etc, etc, Judas e tal. Deus mencionou lá do trono da sua glória o nome de Judas. Para quê? Para ele acabar na ponta de uma corda? Muitos vivem tranquilo enquanto não têm um chamado ministerial. Se não souber lidar com o chamado ministerial, as suas vidas serão uma desgraça. Vai acabar na ponta da corda e dentro do inferno. A igreja não é uma porta para o céu. A igreja é uma porta para o céu e para o inferno. Amém, irmão? A igreja não é a porta para o céu. Não. Se a igreja fosse uma porta para o céu, nós não veríamos as tantas visões que Deus tem dado de anjos aqui arrastando pessoas e jogando lá fora.
que aqui também é onde se processa a condenação de Deus, porque nós precisamos, Deus só pode condenar alguém depois de ele anunciar a verdade a esse alguém. Então ele chama para a igreja, ali a pessoa ouve a verdade, e aí, seguiu a verdade? É um decreto. Não seguiu a verdade? É outro decreto. Então a igreja não é uma porta de salvação apenas, ela é também uma porta de condenação, sem dúvida alguma. Tanta gente já disse assim, não, eu estou satisfeita, né? Eu ouvia isso na Igreja Batista, eu já sou, meu nome está no hall de membros, eu sou batizada, Deus tem abençoado meu negocinho, eu vendo meus docinhos, meu negocinho, e também eu participo da Santa Ceia do Senhor, então não quero mais nada, eu estou satisfeita com Jesus. Mal sabia que estava no caminho do inferno, porque quem não trabalha para Jesus Cristo, quem não dá a sua vida no serviço dessa obra, nunca experimentou o dom do Espírito Santo, nem as virtudes do século vindouro. Nunca. Quando alguém recebe o Espírito Santo, fica louco. Jesus, o que eu faço para ti? Quando alguém tem o dom do Espírito dentro de si, esse alguém fica desesperado. Deus, o que eu faço? Vai lá, ora, vem cá ler a Bíblia, vai, canta, quer dar um folheto, quer fazer alguma coisa, porque o chamado é para sermos testemunhas. Então Judas, qual o projeto de Deus com Judas? A ponta de uma corda? Não era, o projeto de Deus com Judas não era a ponta de uma corda, era algo muito mais glorioso. Assim como hoje nós pregamos e dizemos, porque Pedro disse, crucifica-me de cabeça para baixo, o Espírito Santo explode a igreja. Parece até que nunca tínhamos ouvido isso. Quantas vezes falamos, porque Tiago, Herodes mandou matá-lo, porque era Tiago, um cara sábio. Estevão, e nós estamos pregando, estamos falando de homens e mais homens. E hoje, Judas? Quando falamos de Judas, é só para aumentar a chama do inferno. Só para isso que falamos de Judas. Mas era esse o projeto inicial de Deus? Ou melhor, a melhor ideia de Deus com Judas era essa? Não era essa. Porém, em Judas, os planos de Deus foram frustrados? De jeito nenhum. Por quê? Porque diante de nós, ele sempre propõe dois caminhos. Amém, irmão? Isto é tremendo. Se eu seguir o caminho do bem, o plano de Deus é concluído. Se eu seguir o caminho do mal, o plano de Deus também é concluído. Deus não pode sofrer o mal. Habita em luz inacessível. A quantidade de salvos ou de perdidos não influencia em absolutamente nada na sua glória. Porque antes que existisse o homem, os céus já manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas e se os homens todos forem para o inferno, quem vai louvar a Deus? Diz a Escritura que miríades e miríades de anjos cantam e declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Mas e se não houverem anjos? Diz a Escritura que as estrelas cantam. Ou seja, Deus tem o seu louvor e a sua adoração garantido, nem que seja pela obra da sua criação. Então, meu irmão, os planos nunca são frustrados. Agora, quem pode frustrar um plano de Deus na minha vida? Eu, só eu. Quem pode frustrar um plano de Deus na sua vida? Você, só você. Você, só você. Agora, então quer dizer, pastor, que se Deus tem um plano na minha vida, então a história é eu e Deus? Não. Longe de nós tal coisa. Nós somos um corpo, nós somos igreja. Se Deus tem um plano na tua vida,
Você tem que atentar aos que estão à sua volta. O plano de Deus na nossa vida visa sempre alcançar alguém, edificar alguém, se fortalecer com alguém. Então, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então não pode dizer, então Deus tem um plano comigo, Deus falou que tem um projeto na minha vida, vou caminhar eu e Deus. Não existe eu e Deus. Tem gente que é assim, não, porque Deus falou comigo, então eu vou tocar a minha vida com Deus. Deus falou contigo? Tu és sacerdote? Não. Se não é sacerdote, meu amigo, Deus pode ter falado contigo, mas o teu acesso a Deus é limitado enquanto existir sobre a terra um sacerdócio. Se não tiver entendimento, você vai sair dos seus limites. Já falei aqui, já contei experiências aqui dentro. Tinha uma pessoa aqui que era muito orgulhosa, uma mulher arrogante, que extrapolava a própria arrogância. Era o cúmulo do absurdo. E Deus mostrou que enquanto ela não alcançasse humildade, ela nunca ia conseguir nada no reino de Deus. Até hoje, isso já tem 10 anos, está pastando até hoje. Pastando, pior do que animal comendo capim seco. Porque Deus mostrava que o que ela tinha para conquistar, ela tinha que passar por mim. E na visão que eu tinha, eu dizia assim, ela não vai passar de jeito nenhum. Porque para ela passar por mim, ela tinha que ter humildade. E quem detectava o orgulho dela era eu. Então eu me fechava em ira e dizia, orgulhosos não podem herdar o reino de Deus. E eu abria os braços, não deixava passar. Vou dizer uma coisa para a geração Jesus Cristo. Tem coisa que você só vai alcançar se algum homem permitir. E é projeto de Deus. Não aceita essa palavra. Olha a porta, vai embora. Pode ir, não vai fazer falta, nunca fez. Para fundar a geração Jesus Cristo eu vim sozinho. E hoje estou nos 4 cantos da terra. Tem coisas que se você não tiver humildade, Deus levantará homens para se transformar em muralhas para você e você não vai alcançar. Pode acreditar nisso, meu irmão. Pode apostar a tua vida nisso, aposta a minha. Pode apostar a minha. A dos meus filhos, da minha casa, pode apostar. Mas Deus falou comigo. Deus pode ter falado contigo, porque Ele fala com quem quer. Mas através de quem Ele vai agir é outra história diferente. Então, meu irmão, Judas, Davi, Saul, foram pessoas que não souberam reconhecer os seus limites. E só mais uma vez falar sobre isso. Se Deus tem um projeto com a sua vida, você não pode ignorar o seu próximo. Porque se tem uma coisa que Jesus frisou, e isso é assustador, é quando ele diz assim, olha a expressão de Jesus, um novo mandamento vos dou. O que ele disse? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Como que ele nos amou? Morrendo por nós. Então ele diz, eu estou dando a vocês um novo mandamento. E vem um segredo glorioso aí, irmão. Mas vai excluir 90% da igreja. Existe um segredo glorioso. Quando ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Quem não encampar esse novo mandamento, não encampará a posição de sacerdócio que ele foi para o céu e deixou. Só pode ser sacerdote quem vive o novo mandamento, e o novo mandamento é dar a vida pelo seu irmão. Esse é o novo mandamento. Vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Deu a vida por nós. A posição de sacerdócio é só para o homem que esteja disposto a morrer por outro homem.
quando entende que na vida deste homem existe um projeto de Deus. Isso é tremendo. Então isso exclui muita, isso exclui quase todo mundo, irmão. Quase todo mundo fica excluído numa palavra dessa.